Olá, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais um laboratório virtual de aprendizagem da NeuroSeek em português. O meu nome é Gerardo Dias, eu sou líder técnico da NeuroSeek para a América Latina. Então, eh, a primeira coisa que a gente precisa aclarar para vocês o que é o NeuroSeek e o que vocês vão estar aprendendo no dia de hoje. O NeuroSeek é uma solução SaaS de IA generativa para bases de conhecimento corporativas, agentes virtuais e soluções de software de centros de atendimento, além de muito mais, não? Mas basicamente a proposta de valor do NeuroSeek reduzir o tempo, o dinheiro e o esforço com a criação e a manutenção de aplicativos apoiados por IA, tá? Então, aqui, basicamente, o NeuroSeek é um orquestrador de inteligência artificial gerativa, que o que faz é, basicamente, atuar como, basicamente isso, né? Orquestrar os funcionamentos da IA generativa entre um modelo de linguagem de grande tamanho, com uma base de conhecimentos corporativa e também com o agente virtual, os centros de atendimento. Então, durante o laboratório da manhã de hoje, durante a palestra, a gente vai ter três módulos, né? Módulo um de configuração e integração, onde os participantes vão poder aprovisionar uma instância de NeuroSeek e vão a poder acompanhar o processo todo, como a gente faz a integração com o agente virtual, com a base de conhecimentos, e aprovisionar o seu serviço da IBM na nuvem. No módulo número 2, vocês vão conseguir acompanhar um processo de pesquisa de respostas, né? Como é que a gente vai fazer essa interação entre a ferramenta, como é que a gente vai conseguir fazer perguntas e obter respostas baseadas numa série de elementos e de funcionalidades que a gente vai descobrindo daqui a pouco. E, por último, no módulo 3, a gente vai explorar uma ferramenta chamada de Maestro. Essa ferramenta, mas é uma das funcionalidades mais avançadas da proposta da NeuroSeek, que basicamente fornece uma plataforma para vocês fazer pesquisas, criar fluxos de trabalho e fluxos também que integram diferentes elementos de a proposta de valor da IA generativa da NeuroSeek, tá? A documentação que a gente vai estar acompanhando durante o laboratório todo fica nessa pasta aqui, labs.neurocem.com/pt, para quem quiser acompanhar em português. E a gente também pressupõe que, para acompanhar o laboratório da manhã de hoje, vocês vão ter que ter acesso para provisionar sua instância da IBM Cloud, né? A sua instância específica, seus usuários, a contrasenha, além de, claramente, ter aprovisionado uma instância da Watson Assistant e de eh, Watson Discovery, tá? Então, da primeira parte, como eu já tenho falado faz pouco tempo, como é que a gente vai conseguir, a gente vai aprender como é que criar e executar um ambiente da NeuroSig na IBM Cloud, estabelecer os parâmetros básicos necessários para operacionalizar o NeuroSig, fazer uma integração, né, conectar a NeuroSig com a base de conhecimentos corporativa, gerar perguntas automatizadas, configurar o agente virtual e fazer uma integração com o NeuroSig personalizada, tá? Então, para isso, vamos passar diretamente a nosso ambiente da IBM Cloud. Vocês vão conseguir acompanhar o passo a passo de tudo que eu vou estar fazendo na minha tela no, 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 é, na página, na pasta que eu compartilhei com vocês. A documentação fica disponível na página web, como eu falei, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar aqui o nosso serviço NeuroSeek, para vocês conseguirem acesso aqui, vocês vão ter que ter criado a sua conta da IBM. NeuroSeek. Ah, não é aqui, claramente, desculpem, é aqui. Então, a primeira coisa aí é procurar o nosso serviço, a gente achou rapidinho aqui. Pega o nosso serviço, a primeira coisa é vamos aprovisionar e fazer a seleção das diferentes parâmetros, né? A primeira coisa é fazer a seleção da nossa localização, dependendo claramente de onde você fica no mundo. No meu caso, estou ficando na Flórida, nos Estados Unidos. O centro de aprovisionamento, a região mais perto é a região de Dallas. Eu vou selecionar esse aqui.
Perfeito. E um outro elemento fundamental que vocês têm que levar em consideração quando vocês estão aprovisionando esse processo todo é sobre a precificação do seu plano do NeuroSeq. Para completar esse laboratório, vocês vão poder fazer vocês têm duas opções. De um lado, vocês podem trazer o seu próprio LLM, né? E aí vocês só cadastram a informação para fazer essa ligação com o nosso ambiente e seu modelo de grande tamanho. Mas para esse laboratório, a gente vai selecionar esse aqui, que é pago pelas respostas. A gente faz uma chamada app e só paga pela resposta que recebe, tá? Aqui embaixo a gente vai botar um nome para o nosso serviço. Vocês conseguem botar o nome que vocês o nome da sua escolha, né? No caso, eu vou fazer a seleção do Learning Lab da Neuracy. E eu vou botar aqui uma PT para eu saber que é em português. Faça a seleção do grupo de recursos, no caso, Learning Lab Demo. E se vocês quiserem também, para fazer uma identificação muito mais simples, botar aí uma etiqueta para ela ficar mais fácil para sua pesquisa. Pisco aqui sobre os termos e as condições, né? Aceito esses termos e agora eu vou claramente, imediatamente aprovisionar o meu ambiente. O meio ambiente aprovisiona muito rápido, dependendo um pouquinho da sua conexão, mas em poucos segundos a gente já vai ter o serviço já pronto. E aqui é só piscar sobre Launch NeuroSeq para lançar a nossa ferramenta de NeuroSeq. Então aqui na configuração, fazemos início de sessão novamente. Esqueci de fazer com antecedência, mas tudo bem. É muito simples. Perfeito. Então, chegamos aqui na tela. Agora a gente está na parte da introdução. Se vocês estão acompanhando a guia dentro da página da Neuralsic, a gente está no módulo 1.1, configurar o Neuralsic. A gente já tem adicionado o Neuralsic, agora já lançou o Neuralsic. Vamos passar na parte inicial. Como é que a gente vai fornecer os dados simples, mas que basicamente vão criar um conteúdo, um contexto, um marco de referência para que o nosso robot, o nosso inteligência artificial, ela consiga criar relações entre os diferentes elementos, tá? Primeira coisa, vamos botar aqui o nome da nossa empresa. Isso é muito importante porque quando eu crio o nome, eu crio uma relação, eu falo para o Neurosec que o nome da minha empresa, no caso, vai ser Neurosec, claramente, mas no seu caso pode ser qualquer outra coisa. Aqui ele vai criar essa familiaridade, né? Cada vez que o Neuralink fornece uma resposta para vocês, ele vai tentar criar aquela familiaridade com as respostas, para você ter respostas e uma interação muito mais orgânica com a ferramenta. Para esse laboratório, a gente vai deixar aqui a nossa linguagem em inglês. Saibam que vocês podem fazer uma seleção da sua linguagem de preferência, no caso português, ou espanhol, o que for. Mas é muito importante que temos ter um alinhamento com a linguagem do NeuralSeq e a linguagem da sua fonte de conhecimento, sua base de conhecimentos corporativa. Profuso do laboratório, para efeitos do laboratório, a nossa base de conhecimentos corporativa fica em inglês. E é por essa razão que a gente vai deixar a linguagem em inglês. Aqui, basicamente, vocês têm uma escolha entre botar alguns elementos, algumas métricas de governança, se vocês têm vontade de fazer uma implementação, fazer um uso exterior da ferramenta, mas para efeitos do laboratório, a gente vai piscar aqui no apartado interno. Agora, o que a gente precisa fazer é basicamente fazer uma seleção da nossa fonte de conhecimentos corporativa. A gente tem vários elementos, né? A gente tem uma escolha de diferentes fornecedores. No caso, para nossa laboratório de hoje, vamos fazer uso do Watson Discovery. Deixamos a nossa linguagem em inglês e agora precisamos de as pastas para fazer essa conectividade, essa integração com a nossa ferramenta.
Se vocês fizeram um cadastro com antecedência para esse laboratório, vocês deveriam ter recebido as credenciais. No caso, desculpem aí. No caso, eu vou pegar as minhas. Um segundinho. Desculpem. Ok. Eu vou pegar as minhas. A primeira aí é o nosso URL, que é basicamente a pasta onde as nossas, onde ele vai procurar o nosso Neuralseq, a nossa chave API, que é basicamente garante a conectividade com, e autenticação com a nossa fonte. E por último, o nosso ID de projeto, que é basicamente onde fica as conexões com a informação que eu vou usar para o meu Neuralseq. Vamos, opa, missing connection information. Let's see. Hum, hum, hum. Vamos voltar aqui. Nós cerciorar de que temos as credenciais certas e o Project ID certo. Perfeito. Ok, agora já testamos, validamos a nossa conexão com a nossa fonte de informação e continuamos os outros elementos, né? Os outros elementos que precisam ser fornecidos para completar esse processo de configuração inicial. Na parte de organização, aqui temos uma caixinha onde a gente pode, por exemplo, criar intenções, né? Não vou falar muito sobre as intenções nesse momento, porque a gente tem um capítulo focalizado só nas intenções, mas saibam que vocês conseguem criar intenções bem no começo do processo de configuração para o Neuralink ter um conhecimento mais relevante sobre as conversas e o caso de uso que ele vai estar trabalhando, tá? A segunda coisa que eu preciso mudar aqui é basicamente qual é o nosso marco de referência com agentes virtuais, né? Lembrem que temos três elementos fundamentais no Neurosync. De um lado, a LLM, a base de conhecimentos corporativa e o nosso agente virtual. Eu vou fazer seleção aqui das ações de Watson Assistant e eu vou deixar isso aqui desabilitado. Essa é basicamente se vocês quiserem receber respostas com URLs pertinentes, com algum tipo de relevância nas respostas, ele consiga fornecer. No caso, para efeitos do laboratório, a gente vai deixar desabilitado. Do outro lado, agora precisamos indicar para a nossa ferramenta como é que é a nossa informação. A nossa informação, a nossa base de conhecimentos, como é que semelhança tem. No caso, a nossa informação é a informação que tem conteúdo, mas seu conteúdo fica ao redor de outras linhas de texto e conteúdo. Então, eu vou piscar aqui na opção do lado esquerdo, e aqui embaixo temos duas opções. Eu quero deixar que o meu LLM, ele entre ou ele interage bastante com a informação, ou apenas eu prefiro que o Neuralink forneça informação que fica só na minha base de conhecimentos corporativa, tá? É uma escolha que depende do caso de uso de vocês, mas no caso a gente vai deixar aqui a primeira opção piscada. Do outro lado, eu quero fazer uma filtragem em função da relevância, ok? O que eu quero falar com isso? Será que todos os meus documentos na minha base de conhecimento são relevantes e atualizados ou não? Se for o caso, eu consigo, por exemplo, piscar essa opção aqui, selecionar essa opção, e o Neuralseek ele vai fazer uma discriminação em função dos elementos mais novos, mais recentes, tá? E aí as informações que vocês vão receber vão ser mais atualizadas. No caso, a minha informação, eu sei que a informação na minha base de conhecimentos é atualizada, eu vou deixar esse selecionamento aqui, tá? E agora chegamos. Pronto, acabamos a primeira parte de configuração. E aqui temos três opções fundamentais. De um lado, eu consigo autogerar
perguntas. E aqui o NeuroSig, basicamente, ele cria um seriado de potenciais perguntas que os usuários conseguiriam fazer em função da informação que eu tenho, por exemplo. Então, aqui você não tem que criar. Do outro lado, você conseguir inserir manualmente, né? Se você já conhece quais são as perguntas, você consegue inserir. Ou do outro lado, você consegue carregar para informações, desde uma, por exemplo, uma folha de cálculos, Excel, um CCV, etc, tá? Perfeito. Então, aqui agora a gente chegou no final do módulo 1.1, basicamente fazendo um resumo fundamental, a gente provisionou, ou criou o nosso ambiente da NeuroSeek e a gente botou, assim, inseriu e botou as configurações básicas, tá? E também criou uma conectividade, uma conexão entre a nossa base de conhecimentos corporativa, tá? O seguinte agora é que a gente precisa configurar nosso agente virtual, tá? E para isso a gente volta aqui no nosso serviço da IBM e vamos procurar o Watson, que é o nosso serviço vamos lá, vamos voltar um pouquinho para lá, o Watson X, que é o nosso Watson Assistant, criado recurso. A minha conexão hoje não está muito boa não, mas eu vou para lá. Perfeito. Aqui, o Axon X Assistant, tá? Que é a ferramenta, o nosso serviço da IBM, que vai ajudar a gente a interagir com o usuário final de um jeito muito mais orgânico, tá? Do mesmo jeito que a gente fez com o Watson Discovery, a gente precisa selecionar uma região, uma locação. No caso, de novo, vou selecionar aqui a Dallas, que em teoria fica mais perto da minha locação geográfica. Eu vou deixar o plano Light, né? Que é o plano que é de graça, que ajuda a gente nesse processo, na completitude desse laboratório. Piscamos aqui e criamos a nossa instância. É muito simples. Assim que o IBM, o processo de aprovisionamento finalizar, perfeito, vamos lançar o nosso assistente virtual do mesmo jeito que a gente fez com o Watson Assistant. E agora vamos botar alguns elementos básicos para ajudar-nos. Uhum, perfeito. Primeira coisa é que eu já sei aqui que se depois de 30 dias eles vão começar a cobrar. Perfeito, não tem problema. Fechamos aqui essa caixinha. A primeira coisa que eu preciso é dar um nome para o meu assistente virtual, ok? Então aqui eu vou, acompanhando a documentação, eu vou copiar e pegar o nome que eu vou querer inserir para o meu assistente virtual, é esse aqui. E eu, opcionalmente, eu consigo dar informações, uma descrição que seja relevante. No caso, eu vou deixar sem nada e, novamente, eu vou deixar aqui o meu assistente virtual em inglês. No caso, vocês consigam trocar em português, se para algum tipo de projeto. Mas, para o caso como nossa base de conhecimentos fica em inglês, eu vou deixar em inglês, tá? Agora, vamos para o seguinte passo aqui. Basicamente, eu consigo. O assistente virtual ele está me pedindo informação a respeito do para que eu estou usando. Então, aqui vou botar respostas muito ambíguas, né? Porque só para o efeito do laboratório, eu vou botar tudo assim. É, eu não estou certo de nada, eu não conheço nada, legal. E aqui eu sou estudante. Perfeito. Depois que eu completar aqui, eu consigo customizar alguns dos elementos da base virtual. Eu vou deixar do modo padrão, o modo que vem, mas saibam que vocês conseguem trocar e customizar em função, por exemplo, do logotipo corporativo, as cores da empresa, etc. Tá? Seguinte, perfeito. Agora chegamos. Lembrem que a gente está acompanhando o documento na seção do módulo 1.2, tá? Perfeito. Agora, aqui a gente vai fazer basicamente integrar. A gente já criou o nosso agente virtual, botou um nome, perfeito. Agora a gente vai precisar integrar uma extensão personalizada do NeuroSeek para a gente conseguir fazer isso, tá? Então, perfeito. Agora criamos o nosso assistente virtual. E agora
aqui no painel à esquerda, vemos na parte embaixo integrações. Agora que a gente vai criar essa integração para o nosso agente virtual, aqui embaixo, eu vou criar a minha própria extensão, que é uma extensão do Neuralink, para ela ficar fazendo de ponte entre o serviço da Neuralink e da Watson Assistant. Perfeito. E, get started. Informações básicas. Seguinte. Extension name. Aqui eu, novamente, eu vou botar o nome da guia, mas claramente vocês consigam botar o seu próprio nome aqui, Neuralseek, Learning Lab, o que seja, né? No caso, IBM Learning Lab, com Watts. Legal. Seguinte. Agora aqui, elas estão perguntando, eu preciso carregar um arquivo formato JSON para criar uma autenticação com a minha extensão. E onde que eu consigo essa informação? Eu volto aqui para a minha aba do Neuralink. Na aba de integração, aqui, perfeito, eu consigo assistir que eu tenho inúmeras possibilidades para criar integrações customizadas com diferentes serviços. No caso, é o Watson Custom Extension. Vocês aqui têm um passo a passo do que a gente está executando no momento, mas aqui é só descarregar essa extensão. Vocês veem aqui que eu já descarreguei, neuralseek.json, e aqui eu volto para trás. Desculpem, volto aqui, eu agora vou carregar. Procuro a minha informação, meu JSON. Cadê ele? Cadê ele? É mais fácil se eu procuro desse jeito. Perfeito. Temos aí o nosso arquivo JSON. E agora piscamos em seguinte. E aqui, o que é que a gente tem? Basicamente, eh, agora precisamos finalizar. Aqui vocês conseguem ter uma pré-visualização das diferentes funções que tem esse arquivo JSON que eu acabei de descarregar da Neuralink. Finalizamos. Agora, perfeito. Já criei a minha extensão. Agora, o que é que eu preciso fazer? Agora, preciso fazer personalizar a minha extensão, né? Então, o que é que eu vou fazer? Como vocês veem aqui, fica a minha extensão que eu acabei de criar. Descarreguei. Vou conferir aqui um pouquinho com a documentação. E agora que a gente precisa autenticar. Perfeito. Agregamos a nossa extensão. Perfeito. Agora vou autenticar. Basicamente, eu preciso selecionar o jeito de autenticação, no caso, via API. Cadê a API que eu preciso para criar a autenticação? Voltamos para a Neuralink. Na aba de integração, temos aqui a nossa chave. É só copiar e pegar. Perfeito. Seguinte. E agora, de novo, temos aqui uma prévia das diferentes elementos que precisamos. Finalizar. Agora, até agora, hemos criado instância, hemos criado nossa extensão e agora já estabelecemos como é que a gente precisa autenticar a nossa extensão. Agora, vamos adicionar as ações do Neuralink Starter Kit, tá? E para isso, a gente precisa ir de novo para as ações aqui, na parte superior. E agora vamos a criar uma ação. O que que a gente está fazendo? Basicamente, a gente já criou uma ponte entre a extensão, a autenticação. A gente agora precisa criar uma ação para quando vocês fizerem alguma pergunta no Neuralink e não ficar a resposta dentro desse fluxo, o Watson ele vai chamar para a Neuralink procurando resposta. E para isso a gente precisa criar essas ações, né? Vamos a criar a nossa ação. Aqui eu posso criar da nada ou temos alguns padrões de referência. Eu prefiro criar porque já temos um padrão de referência. Aqui na parte verde, eu vou fazer mais com os meus starter kits. Legal? E já temos um aqui de Neuralink. Perfeito. Aqui, basicamente, vamos fazer seleção desse starter kit. Adicionamos o template.
Perfeito, já temos o nosso template. Agora que já avançamos, temos o seguinte: vemos que o nosso template tem um status vermelho, tem algum tipo de extensão que temos que consertar. Então, vamos aqui em frente, entramos aqui, a primeira coisa que vemos é que temos aqui o passo número 3 está, tá, a gente precisa consertar, tá? Então, para isso, o que que a gente vai fazer? Missing extension. Vamos aqui nesse número 3, Edit Extension. Vamos adicionar aqui o nosso laboratório e a operação que a gente vai selecionar vai ser basicamente quando eu procurar alguma informação e ela não essa informação não vem à tona, eu vou perguntar para NeuralSeek. Então, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Seek answers for NeuralSeek. Aqui, perfeito. E legal. E agora precisamos definir um parâmetro. O parâmetro principal é que quando eu eh, procuro informação no NeuralSeek, eu vou fazer aqui uma expressão variável. Eu vou guardar, basicamente salvar, quando eu pego uma resposta do NeuralSeek, eu vou botar uma pergunta e agora eu vou deixar como se fosse um query text, que é esse aqui. Perfeito. Então, vou conferir que toda a informação que eu preciso está do jeito que eu preciso. Agora, aplico, salvo aqui e um elemento que eu pulei, mas que é muito importante para vocês, é que vocês têm que apagar esse assinamento aqui, tá? Porque não tem nada a ver com o que a gente precisa. Então, salvamos de novo. Mais uma vez, eu vou voltar aqui, conferir que a minha extensão agora ela vai procurar no NeuralSeek, ela vai procurar uma resposta, que ela vai ser em forma de pergunta, e essa pergunta vai ser em forma textual. Perfeito. Ok? E agora, quando a gente volta para trás, sai daqui, agora temos aquele, aquele pisquinho, aquele sinalização verde, que fala que tudo está bem. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos ativar o Fallback Search, que é basicamente a pesquisa. Quando ela não encontrar alguma coisa, ela vai procurar na NeuralSeek. E para isso, a gente precisa das sessões. Aqui, o que é que eu vou procurar? Quando eu não encontrar uma resposta feita no Watson Assistant, quando eu tenho no matches, então aqui eu vou fazer alguma coisa. Eu vou procurar algo dentro do meu NeuralSeek, tá? E aqui, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é excluir esse aqui que eu não preciso. E go to, hold on. Eu estou aqui um pouquinho confundido. Sim, perfeito. Deletamos esse conteúdo aqui e ficamos com o primeiro. Então, no primeiro conteúdo, o que que eu vou fazer? Eu vou testar algumas das configurações que acabo de fazer. Primeira coisa, que eu vou deletar isso aqui. E agora eu vou fazer uma pré-visualização do que aconteceria se, por exemplo, eu fizesse alguma pergunta e eu não tenho o meu fallback search, ó, a minha pesquisa de respaldo ativa. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta em inglês. Why is the sky blue? Que é, em português, por que que o céu é azul, né? É uma pergunta bastante óbvia, mas aqui, como eu não tenho uma resposta, nem tenho alguma documentação que fala sobre isso, eu vou ter essa resposta. Reparem que essa é a mesma resposta que eu estou tendo aqui, basicamente. Porque a minha pesquisa de respaldo ainda não está ativada. Então, agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou ativar essa pesquisa de respaldo. Como é que eu faço isso? Volto para cá, eu vou fechar isso aqui. E aqui, em vez de falar que a ação, depois que eu faço essa pergunta, eu vou concluir a minha ação, eu vou terminar essa ação aí, eu vou fazer uma outra ação. E aqui eu vou selecionar Neural Seek Search, tá?
Eu vou selecionar uma pesquisa do Neuralink. O que é que eu estou indicando para o Watson agora? Se você receber uma pergunta e você não souber a resposta, agora você vai fazer uma pesquisa Neuralink e você vai fornecer a resposta que é a resposta do Neuralink para aqui, tá? Então, Neurosync Search. Eu vou piscar aqui esse botãozinho para que depois dessa ação depois dessa ação ser executada, concluir todo o processo, toda a interação com o Watson Assistant, tá? Aplico essa mudança e agora eu vou salvar, claramente. Lembrem sempre de salvar tudo. Agora eu vou voltar a fazer essa pergunta. Why is the sky blue? Por que que o céu é azul? E agora, reparem que agora não temos uma resposta, mas ele fez uma pesquisa de respaldo no Neurosync e agora temos uma resposta que foi conhecida pelo Neuron, que tem informação muito mais conteúdo do que a gente tem aqui, basicamente, tá? Então, e com isso a gente conclui a nossa a sessão 2.2, perdão, 1.3. E então, agora que já a gente estabeleceu a configuração com o NeuroSeek, a gente criou a nossa extensão, fez a autenticação da nossa extensão e, além disso, ativou a ação de pesquisa de respaldo. Agora, vamos entender um pouquinho mais como é que o NeuroSeek trabalha com os elementos que já criamos, né? Para isso, voltamos na nossa aba de NeuroSeek e vamos na aba de Seek. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre o NeuroSeek, o que ele faz, qual é a proposta de valor, tá? Primeira coisa que vemos que a nossa interface é muito simples, é muito amigável, né? Vocês não têm que ficar assustados com que, bom, é uma coisa muito técnica, porque não é. E a primeira coisa que eu vou botar aqui é uma pergunta muito simples. Qual é o melhor cereal? É uma pergunta que eu sei que eu não tenho a resposta na minha base de conhecimentos corporativa. Mas fazendo essa pergunta, eu só quero mostrar para vocês alguns dos elementos que eh, traz a nossa base de dados. A primeira coisa é basicamente que o tempo total da resposta foi 1,8.15. Não temos o semantic match, que basicamente quando você faz uma pergunta, ela tem algum tipo de relevância com a informação que ela bate com alguma coisa que tem na nossa base de conhecimentos. E aqui temos uma análise em linguagem natural que fala que, basicamente, nenhum dos documentos da nossa resposta contribuiu para a geração dessa resposta. Então, por isso aqui não temos esses valores todos em zero, tá? Legal, perfeito. Então, que é o seguinte, agora eu vou fazer uma outra pesquisa para vocês verem a diferença nas respostas. Porque agora a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que eu sei que a resposta fica na documentação na minha base de conhecimentos corporativos, tá? E é a seguinte pergunta: quais são desculpem. Quais são algumas das funcionalidades do NeuroSeek, tá? Aqui temos um erro. Hum. Vamos ver aqui porque que a nossa configuração não está batendo. É, hum, não, desculpa, é aqui. Hum. Eu estou conferindo se temos algum tipo de erro, alguns dos elementos da Watson Assistant. Não.
Perfeito. Não. Não. Perfeito, consertamos. Então, aqui o que é que está acontecendo? Basicamente, quando eu faço vou fazer um breve resumo para vocês entenderem o que acaba de acontecer. Se eu perguntar para Watson aqui, por exemplo, qual é o melhor cereal, vou voltar a fazer a pergunta de novo para vocês, tá? Qual é o melhor cereal? Automaticamente, a resposta é a seguinte: eu não sou um experto, mas a resposta ele fala que é Cheerios, tá? Legal. Mas aqui, como vemos, não temos nada. Ele fez uma pergunta, o semantic match é basicamente. Ele bateu com alguma coisa na nossa base de conhecimentos corporativa? Não, não temos nada. E então aqui o análise confirma. Basicamente, não temos nenhum documento na nossa base de conhecimentos que tenha a ver com essa pergunta que você acabou de fazer, tá? E então aí temos, além disso, a confirmação é que, número um, a gente não tem esses valores aqui, ficaram em zero. Não temos confidência, não temos confiança na informação da base de conhecimentos, nem também nem o abrangência das informações do conteúdo dentro da base. E além, não temos nada aqui, não temos nenhum documento que fale sobre nada sobre essa pergunta, tá? Então, olha a diferença quando eu agora procuro e faço uma pergunta que tem tudo a ver, ou basicamente que as informações ficam dentro da base de conhecimentos. Agora, eu estou a perguntar sobre as funcionalidades do Neurosync, legal, e a resposta que eu vou ter é completamente diferente. Basicamente, como a primeira coisa aí que ele fala, ele dá uma resposta comprida, completa, tá? Temos esses valores aqui, 23%, fala basicamente que o NeuralSync foi capaz de gerar essa resposta baseado em diferentes elementos da documentação. Temos que a confiança na nossa base de conhecimentos é de 100%. Então, aqui, a geração dessa resposta, o Neural fica 100% confiado em que a informação é certa e que ele já fez um filtrado todo em 84% do conteúdo da base. E além de tudo, temos aqui temos aqui essa funcionalidade de traçabilidade. O que é a traçabilidade? A traçabilidade é de onde vem essa informação. E aqui ele faz uma referência fazendo uso de uma lenda de cores, que basicamente, quando eu procuro e eu pisco sobre um dos elementos da resposta, ele vai me trazer especificamente a documentação onde fica essa informação e onde o Neuralink foi capaz de gerar essa documentação para fornecer para os usuários, tá? Então aqui temos uma das grandes propostas de valor da ferramenta e é como é que a gente consiga trazer ou fornecer traçabilidade nas respostas. Por exemplo, se vocês fizerem uso de algum tipo de ferramenta de inteligência artificial publicamente disponível, vocês vão potencialmente ter uma resposta. Mas a resposta vocês não sabem de onde veio, né? Com o Neurosync aqui vocês conseguem enxergar melhor de onde vem essa resposta. Continuamos com outros elementos aqui. Como é que eu consigo ver o conteúdo, comparar respostas, por exemplo? Então, para isso, eu vou digitar uma outra pergunta. E aqui, eu vou botar uma outra pergunta. Por que eu deveria usar o Neurosync em vez do ChatGPT, por exemplo? Então, aqui a gente está esperando, ou está a esperar, de um tipo de elemento além do básico, de que ele me forneça uma resposta básica. Aqui eu preciso ter algum tipo de análise. Então, ele vai fazer uma análise da documentação, ele vai responder que basicamente a nossa proposta de valor ou a proposta do Neuro é que ele integra uma base de conhecimentos corporativa que é muito mais precisa e relevante enquanto as respostas que fornece para a sua organização. Enquanto o ChatGPT, basicamente,
ele cria respostas gerais, desculpem, gerais dos dados da internet, tá? E, de novo, temos aqui uma referência de onde vem a documentação e os valores que ajudam a enxergar melhor de onde vêm essas respostas, basicamente a qualidade das respostas que a gente está recebendo, e aqui botamos essa garantia a nível corporativo que a gente está procurando, tá? Então, se a gente vê um pouquinho mais em detalhes, essa caixinha aqui, temos o tempo total da resposta, que basicamente indica o tempo total necessário para gerar uma resposta em segundos. A porcentagem de correspondência semântica, já tem falado sobre isso, bate ou não bate com as informações que você tem na sua base de conhecimento. Análise semântica, um resumo do que descreve porque Neurosec calculou a pontuação da correspondência semântica do jeito que calculou. Aqui temos, por exemplo, a porcentagem de confiança da base de conhecimento, que é esse numerito aqui, esse número aqui. Essa porcentagem indica quanto a base de conhecimentos acredita que as fontes recuperadas estejam relacionadas com a pergunta fornecida. A cobertura da base de conhecimentos, que é self-explanatory, né? Se explica por si mesma. É tempo, tempo de resposta na base de conhecimentos. Indica o tempo necessário para que a base de conhecimentos gere uma resposta em segundos. E, por último, resultados na busca de base de conhecimentos é basicamente o número que indica, bom, eu fui capaz de gerar respostas baseadas em 25 artigos ou 25 elementos da base de conhecimentos, tá? Perfeito. Então, agora vamos fazer, lembrando que estamos acompanhando o documento da seção 2.1 do laboratório. Agora passamos na seção 2.2. Como é que eu consigo agora? Eu já gerei respostas, legal? Agora eu preciso explorar um pouquinho mais como é que funciona o armazenamento em cachê e por que você deveria se importar. Quando eu venho aqui para o Neurosig, na aba de curadoria, Curate, é basicamente eu tenho um resumo sobre as diferentes categorias de intentos que o Neurosig gerou automaticamente, baseado nas respostas que você acabou de fazer, tá? Então, por exemplo, aqui no ícone superior, quando eu abro, por exemplo, essa pergunta, ele é capaz de gerar diferentes elementos. Ele basicamente gera diferentes perguntas automatizadas basicamente em função das perguntas que você fez, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa consulta, temos, por exemplo, o intento que eu estava criando antigamente sobre quando eu estava fazendo integração, testando, mas aqui, falemos de cereais. O que acontecerá quando eu estava perguntando qual é o melhor cereal? Oh, o Neurosig, ele acha que você tem diferentes jeitos de criar essa pergunta e depois ele forneceu uma resposta. Mas o que acontece, por exemplo, se você foi ou você trabalhar numa outra empresa que não produz Cheerios, por exemplo, e você quer ter uma resposta dirigida, por exemplo. Então aqui você consegue criar uma resposta editada que você vai armazenar dentro do Neurosig para fornecer uma resposta dirigida. Então, cada vez que um usuário fornecer ou fazer uma pergunta similar, o Neurosig ele vai sempre responder a mesma coisa. Então, aqui basicamente eu vou fazer uma edição da minha resposta, eu vou salvar a minha resposta. Vocês têm aqui, que vocês veem que a resposta foi salvada, foi editada. Legal. E agora, quando eu faço uma pergunta, como eu vou me garantir de que sempre eu vou obter a mesma resposta, ok? Para isso, eu vou ir um momentinho aqui na aba de configuração, na área de categorização de intentos, eu vou selecionar aqui Advanced Options, opções avançadas. E aqui temos essa opção. Essa opção basicamente fala para número um, por exemplo, como é que eu quero tratar ou como que eu quero, qual é a abordagem que eu preciso para ter as minhas respostas, né? No caso, eu vou abaixar aqui esse número para um, porque eu só tenho uma resposta, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou obrigando o Neurosig a que, se eu tiver uma pergunta
que já foi editada e ficou armazenada no meu cachê, eu vou fornecer essa resposta editada, tá? E aqui, por exemplo, se eu abaixo esse número também, aqui basicamente, se eu tiver mais de uma opção, ele vai gerar diferentes respostas dessas cinco que você tinha armazenadas. Mas se eu abaixar esse número aqui, eu estou obrigando ao Neuralink para me fornecer sempre a pergunta editada sempre que eu tiver pelo menos uma pergunta editada, tá? E desse jeito eu vou conseguir muitas economias em termos de consumição, tá? Porque aqui eu já tenho uma pergunta armazenada, eu não vou precisar voltar a fazer uma API, uma chamada API para fornecer a resposta. Legal. Aqui eu mudei essas duas configurações e agora salvamos a informação e voltamos a fazer a mesma pergunta aqui. Agora vamos voltar a fazer qual é o meu cereal favorito. O que acontece agora? Agora vamos ter uma resposta que veio super rápido. Vemos aqui o tempo total da resposta é apenas 1,6 segundos. E temos uma resposta que foi servida, foi fornecida, mas uma resposta que ficava armazenada. Aqui eu não precisei de pagar por uma chamada para chegar nessa resposta. E temos uma série de a nossa caixa de informações e valores fica indicando confirmando essa informação. 100% em nossa correspondência semântica, temos 100% de confiança, de cobertura, e além do fato, temos aqui que a informação foi uma informação que foi servida, foi uma informação curada. Então, desse jeito, eu consigo criar vantagens em termos de consumo, e além disso, eu consigo dirigir e servir respostas que sejam muito mais relevantes para os diferentes usuários, tá? Perfeito. Então, salvamos isso aí. Hum. Perfeito. Então, com esse elemento aqui da armazenamento em cache, a gente acabou a seção 2.2 do módulo 2. Agora, vamos para o módulo 2.3, intenções curadas, tá? E, então, à medida que os usuários fazem perguntas para o NeuroSeek é capaz de gerar intenções, categorizar essas intenções dentro de categorias, categorias gerais, né? A primeira coisa, por exemplo, é que quando eu faço perguntas sobre o Neuralink, veja a diferença em termos da cobertura e a confiança das respostas. Quando eu fiz perguntas que não tinha nada a ver com a minha base de conhecimentos, eu obtive respostas sinceras. Do mesmo jeito, quando eu estava falando dos cereais, né? Porque a minha informação, na minha base de conhecimentos, não tem nada a ver com essas perguntas. Agora bem, o que aconteceu quando eu fiz perguntas sobre o Neuralink? Como a minha base de conhecimentos no Neuralink é a minha base de conhecimentos é do Neuralink, aqui temos métricas totalmente diferentes. Temos, por exemplo, uma porcentagem de cobertura da nossa base de conhecimentos quase da 100% e um nível de confiança nas respostas além de 90%, tá? Então, essa aí é uma das considerações importantes em termos do como é que eu consigo ler as informações dessa parte de Curate. Quando eu faço seleção sobre um desses intentos, dessas categorias, aqui na parte da cima da sua tela, vocês veem que temos uma faixa azul. De um lado, eu consigo editar essas categorias, por exemplo, para eu adicionar ou criar novas categorias. Eu consigo, do outro lado, por exemplo, descarregar essas categorias todas em uma folha de Excel, por exemplo, para uma folha CSV para carregar e descarregar e levar para o Watson Assistant, por exemplo, para eu não ter que criar de novo esses fluxos. Eu consigo gerar conversas, eu consigo também flaguear ou basicamente deixar para depois, aí botar um recordatório, um lembrete, né, para eu lembrar que eu tenho que revistar alguma coisa sobre esse intento. Eu consigo mudar o nome e claramente apagar. Igualmente, exportar isso para o Watson Assistant e importar. Se eu tiver alguma coisa do Watson Assistant, alguns elementos das intenções, eu consigo descarregar e importar aqui para eu poupar e economizar tempo, tá? Então,
Para isso que a gente vai testar aqui um pouquinho sobre as categorias. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, vamos vir para a aba das configurações. E aqui na aba das configurações temos categorização de intentos. Que se vocês lembram, é a mesma caixa que a gente veio lá bem no começo, quando a gente estava fazendo a configuração. Perfeito. Aqui o que a gente vai fazer agora? Vamos criar intentos para o Watson, desculpa, para o Neuralink categorizar esses intentos. Então, vamos botar aqui um novo intento e, acompanhando a nossa documentação, vamos adicionar um intento de agentes virtuais, tá? Então, vou criar uma categoria para agentes virtuais. Eu vou adicionar na pasta um link com a documentação relevante para essa categoria. Desse jeito, ele me ajuda a botar conteúdo e contexto. E vocês claramente conseguem botar algum tipo de descrição, alguma coisa que seja relevante para vocês, tá? Ok. Salvo essa categoria. E agora aqui estou manualmente criando uma categoria e agora vocês vão ver por que é importante e como é que a gente e como é que o Neuralink ajuda a gente em termos das categorias, tá? Vou botar aqui uma breve descrição das categorias. Lembre que estou acompanhando a sessão 2.3 do laboratório virtual. Perfeito, adicionei tudo, perfeito. E agora eu vou testar as mudanças que eu acabei de fazer para ver como essas mudanças refletem na aba de curadoria. Vou para aqui para SIC e agora vou fazer uma outra pergunta. A pergunta que eu vou fazer agora é: quais são os agentes virtuais suportados pelo NeuralSeek? Quando faz uma resposta, ele vai claramente trazer os diferentes agentes virtuais que a gente suporta, tá? O Watson Assistant, Lex, etc. Perfeito. E vamos também fazer uma outra pergunta para ver a informação como interage com a aba de curadoria. Perfeito. Já tive essa pergunta. Vou fazer essa outra. Como é que é a integração com esses agentes virtuais em Neuralink? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para a nossa aba de curação, de curadoria. E o que temos aqui? Primeira coisa que vem à tona é que temos dois intentos, dois intentos diferentes que faz 5 minutos não tínhamos. E outro elemento importante é que agora na coluna de categorias, temos a categoria um, que é a categoria de agentes virtuais, e temos a categoria 0, que é o resto das categorias que a gente não tem mexido, não tem tocado previamente, tá? Então, eu vou pegar aqui Virtual Agents, uma dessas categorias. E o que que a gente está fornecendo? O que que a gente está vendo, por exemplo? Que essas categorias aqui, elas foram identificadas como categorias diferentes, né? Então, quando eu vou ver aqui nas minhas categorias, por exemplo, hum, um segundo. Quando eu quero editar a minha categoria, eu consigo adicionar notas aqui, mas espera aí. Quando eu pisco aqui para editar a minha categoria, eu consigo, por exemplo, enxergar. Olha, será que eu quero mudar essa categoria de agentes virtuais para o outro? Então, se eu, por exemplo, selecionar esse aqui e salvar, eu estaria movimentando essas perguntas, esse intento para a categoria 0. Mas eu vou deixar na categoria de agentes virtuais, porque é a categoria certa
para essa informação. Então, quando eu venho aqui para os logs, desculpem, para a governança, e eu vejo aqui agentes virtuais. Aqui eu tenho duas categorias. Então, esse é um jeito em que essa mudança pequena, ela faz uma grande diferença, porque aqui a gente consegue enxergar os diferentes painéis de visualização com as diferentes rúbricas e elementos importantes em categorias segmentadas, para a gente entender melhor o que tem a ver, como é a performance, né, dos diferentes elementos das diferentes categorias. Ok? Perfeito. Então, eu vou pular a parte das exportações, das intenções, por via das dúvidas do tempo que a gente tem para essa sessão, e a gente vai ir diretamente a o 2.4, ok? Que é um pouquinho sobre sobre o que tem a ver com a configuração e os guardrails, governance guardrails, né? Então, por que que isso é importante? Vamos falar um pouquinho sobre por que que a gente, se vocês têm acompanhado o laboratório anterior, vocês lembram que a gente não fala muito sobre isso, mas a gente recebe muitas perguntas sobre qual é a configuração certa, né, para eu ter um determinado rendimento e como é que esses elementos incidam ou esses elementos impactam diretamente sobre o funcionamento da NeuroSeq, tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer a primeira coisa que eu queria falar para vocês é basicamente esses elementos aqui são importantes, mas eu quero me centrar aqui no tuning da base de conhecimentos, né? Então, na aba de configuração, você vem aqui, lembre sempre que você precisa habilitar a funcionalidade da configuração avançada para você enxergar todos os elementos de configuração que precisa. E aqui no elemento número 2, Knowledge Base Tuning, vou fechar isso aqui para que seja mais simples para vocês enxergarem. Ok, vamos para lá. O que que eu vou mudar aqui? Por que que isso é importante? Max Documents per SIG. No caso, agora a gente tem ilimitado, não? Eh, isso basicamente indica que quando eu faço uma pergunta, faço uma pesquisa no Neurosec, ele vai fazer ou ele vai tentar procurar uma resposta em um universo todo, toda a documentação da base da fonte de informação. O que aconteceria se, por exemplo, ela bate a tecla de a maioria dos elementos que eu teria uma confiança, um número de confiança muito pequeno. Por quê? Porque eu estou procurando uma informação específica em um universo de documentação muito grande. Então, aqui a gente precisa, pelo menos, mudar esse aqui para um. Então, aqui, basicamente, o que a gente está falando é que cada vez que eu faço uma pergunta, eu faço uma pesquisa no Neurosec, ela vai tirar a documentação, ela vai tirar a resposta de um documento só. No caso, por exemplo, vocês podem botar, eu acho que a melhor prática é mais ou menos entre 5 e 6 documentos, né? Para ele conseguir fazer uma geral, fazer uma análise geral desses documentos e pegar ou gerar a resposta certa. Do outro lado, na escala deslizante aqui, no snippet size para 1000, é basicamente, o que basicamente ele faz é procurar dentro das diferentes elementos, dos diferentes documentos, o conteúdo, né? Como é que, qual desses elementos tem informação que é relevante à minha pesquisa, tá? Mesmo ela não está representando ou não está procurando a informação literal dentro desse documento. Então, por exemplo, se eu deixar esse número aqui em 2000, que é o número máximo, então praticamente eu não estabeleço nenhum limite, um limite nenhum, né? Então, desse jeito, eu praticamente eu estou procurando, estou considerando um universo maior de informação, mas com esse universo maior, abaixa também a qualidade da pesquisa que eu faço. Então, vamos abaixar aqui para 1000, que é basicamente os 50%. Eu vou salvar essa informação, ok? E então agora eu vou fazer a pergunta: como é que o Neurosec filtra? How does Neurosec filters?
Então, temos uma resposta boa, que se a gente vê aqui um pouquinho embaixo, a resposta foi gerada só de um documento e com um snippet size, ou um tamanho do snippet de aproximadamente 1.000, tá? Então, o que acontecerá se agora que a gente já enxergou como é que atuaria essa pesquisa inicial, como é que ficaria se eu mudo esses parâmetros agora para, por exemplo, considerar 30 documentos e um snippet size de 250. Salvo essa mudança e volto a fazer a mesma pergunta. Agora, a resposta é uma resposta que temos elementos ou valores menores do que tínhamos na pergunta anterior, mas aqui temos dois documentos, não apenas um documento que foi usado para generar a resposta. Reparem também que esses dois documentos foram filtrados de um total de 15 documentos, tá? Então, essa informação, essa configuração sobre o tamanho, a quantidade de documentos e o tamanho, o snippet size é muito importante para a gente criar uma configuração dirigida na hora de fazer pesquisas com resultados bons, tá? Então, vamos fazer um último exemplo aqui, mudando a configuração, por exemplo, para 4 documentos, que claramente, por exemplo, essa documentação, esqueci de falar, por exemplo, que quando a gente tem aqui 30 documentos per se, não é parte das melhores práticas. Eu estou deixando entrarem a maior quantidade de documentos para gerar uma resposta. E nem todos os documentos podem ter o mesmo valor para a pesquisa. Então, aqui a minha sugestão é botar mais ou menos entre 5 e 10, né, documentos, que eu acho que é um valor ótimo para fazer essa pesquisa, e botarem aqui os snippet size em 500, tá? Eu vou salvar essa nova configuração e vou voltar a fazer essa pergunta. E agora vamos comparar a resposta. Então, o que que temos aqui? Temos semantic match, melhorou a correspondência semântica bastante. Temos níveis muito desejáveis em termos da cobertura e temos elementos balanceados para generar essa resposta. Então, saiba que essa configuração é muito, muito, muito importante e apenas com esses dois parâmetros vocês vão conseguir melhorar os seus resultados de pesquisas grandemente, tá? Legal. Então, vamos continuar explorando um pouquinho mais sobre o intervalo, né? Agora, como é que eu consigo reduzir o intervalo da pontuação do documento? Agora, se voltarmos aqui na aba de configuração, na aba de Knowledge Based Tuning, um dos outros elementos importantes é esse aqui, que fala sobre a pontuação do documento, ou deveríamos falar em português, o intervalo de pontuação do documento. E por que que é isso importante? Porque o intervalo dá uma relevância para o que Neuralink retornará como resultado. Por exemplo, se o intervalo de pontuação for definido como fica agora, ponto 80, os resultados serão documentos com uma pontuação de relevância entre 20 e 100%. Então, a gente está excluindo aquele resultado, aqueles resultados por debaixo de 20%. Então, aqueles documentos que não têm informação relevante, são fracos, etc. Quando o document score é reduzido a uma maior rigorosidade, né? Ao enviar o resultado correspondente mais adequado. Então, vamos fazer um teste aqui. Se eu trocar esse número para o ponto 2, que é basicamente 20%, salvar essa informação, e agora eu faço uma pergunta. Por exemplo, fazer uma pergunta sobre PII. Como o PII é seguro pelo Neurosec?
Ok. Ele está a falar que basicamente o PII mascara as informações e pode mascarar ou remover as informações para a proteção dos dados que sejam enxergados pelos usuários. Legal, essa é uma resposta certa. Mas aqui, vamos ver aqui as diferentes informações. Vemos que, por exemplo, temos apenas um documento que tem 91% basicamente de certeza, ok? Então, aqui a gente só mostra os documentos superiores ao 20%. Estamos com a maior certeza de que as informações que estamos gerando são informações muito seguras. Mas qual é o lado contrário, digamos, a desvantagem dessa abordagem? É que basicamente você deixa por fora a maioria dos documentos da sua documentação. Então você está sendo muito estrito em termos do que você precisa, você está só a ler ou gerar informações do 20% superior da sua base de dados e desse jeito você está excluindo muita informação que poderia ser relevante, tá? Então, vamos voltar aqui à nossa aba de configuração e voltar a fazer esse teste, mas com esse 80% do que a gente falou previamente. Perfeito, salvamos essa configuração e voltamos a fazer a mesma pergunta para avaliar como é que essa resposta muda. Aqui a resposta mudou, mas aqui a resposta é, continua, é muito similar, né? Mas aqui a gente está dando, está abrindo a margem, né? A abordagem deixa que essa resposta seja gerada por mais dois documentos, que que temos, basicamente. Então, desse jeito, eu estou conseguindo gerar uma resposta que é certa, que é segura, que é confiável, mas também estou deixando entrar ou estou considerando outros documentos que não estava considerando na resposta anterior. Então, esse é um das outras funcionalidades de fine tuning que são muito importantes e que que a gente merece levar em consideração na hora de fazer fine tuning para aprimorar as nossas respostas, entre outras coisas, tá? Então, um outro elemento importante é a capacidade que tem o NeuroSeek, por exemplo, dentro desse universo geral de respostas ou de documentos que você tem na sua base de conhecimentos, é, fazer uma priorização de documentação específica. Então, desse jeito, por exemplo, quando eu faço uma pergunta, eu não vou excluir a informação que fica dentro da base de conhecimentos, mas eu vou dar prioridade a documentos específicos, tá? Então, para isso, a gente tem essa funcionalidade aqui, que basicamente deixa a gente a possibilidade de priorizar essa documentação, tá? Então, a gente consiga priorizar essa documentação em função desses diferentes fatores aqui. Eu vou querer priorizar a minha documentação em função do título, né? Todo o que tem a ver com o título os títulos da documentação toda, tá? E aqui vocês poderiam fazer uma expressão regular ou botar especificamente o valor que tem esse título e que vai ser utilizado para fazer essa priorização, tá? Ok, vou botar aqui. Knowledge Base Tuning, legal. Eu vou salvar essa documentação, essa configuração. E agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver como é que o Neurosig vai a reagir. Então, basicamente, mesmo a resposta não seja uma resposta ideal, é o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu estabeleci basicamente, esse parâmetro. Então, aqui, o que o NeuroSig está fazendo, ele está priorizando a documentação que tem
aquela informação de Tuning Guide ou a palavra tuning e ela vai procurar dentro da documentação toda e ela vai tentar gerar uma resposta baseada nessa instrução, nessa ordem de prioridade que você deu, sem fazer uma exclusão geral da documentação da, eh, da fonte de conhecimentos, tá? Então, um outro elemento que foi recentemente adicionado, adicionado no NeuroSeek foi a parte de governança, a aba de governança e análise de intenção. Isso é muito importante porque ajuda a gente a enxergar melhor como é que o NeuroSeek, os diferentes elementos e como é que o NeuroSeek se comporta através do tempo. Desse jeito você consegue enxergar áreas de oportunidade, como é que eu consigo aprimorar a sua documentação, como é que eu consigo aprimorar a seu fine tuning, né? E desse jeito atingir resultados melhores, né? Por exemplo, eu consigo fazer uma avaliação do Semantic Insights, né? Desse lado, quando eu consigo fazer Semantic Insights, eu consigo ir diretamente a fazer filtragem para ver através dos agentes virtuais, por exemplo, por intento, entre outras capacidades ou filtros que você consegue, tá? Um outro elemento também é você conseguir fazer insights da documentação, que é muito importante. Como é que a documentação está se comportando? Quais são os elementos mais referenciados? Os documentos mais referenciados? As URLs ou URLs mais referenciadas, né? Então, desse jeito, eu consigo ter uma ideia geral sobre como é que os meus usuários e o Neuralink está generando essas respostas e como é que eu consigo, por exemplo, aprimorar a minha base de conhecimentos corporativa para centrar a documentação, melhorar a documentação, apagar a documentação que não é atualizada, entre outros elementos. Análise de intento, que a gente enxergou faz um momento, né? Como é que eu consigo criar diferentes fluxos e diferentes categorias hierárquicas para ver os diferentes intentos e como esses intentos estão se comportando, a performance do sistema em função dos diferentes elementos por trás, né? E, por último, a configuration insights, né? Os insights da configuração, como é que eu consigo enxergar, por exemplo, ok, essa foi as primeiras, as configurações iniciais e como é que eu vou mudando os diferentes elementos, né? E ele vai me mostrando como é que foi que eu mudei, por exemplo, esse score de penalidade de 3 a 4 e como é que eu vou acompanhando as diferentes mudanças. Por exemplo, aqui eu mudei para os diferentes API keys, né? As diferentes chaves que não tínhamos, quais são as chaves novas. E desse jeito você consegue ir acompanhando as mudanças que vão acontecendo através dos diferentes elementos e da evolução toda que você vai ter através da ferramenta. E acompanhar para, por exemplo, se você precisar voltar num elemento do passado, enxergar o que estava acontecendo anteriormente, você consiga enxergar e você consiga mudar, tá? Perfeito. Então, com isso eu vou concluir a sessão 2.4, que é a parte mais nova, o que foi recentemente adicionada no laboratório. Temos 15 minutos agora para falar sobre o Maestro, que é a sessão, o módulo número 3 da nossa ferramenta, tá? Então, o Maestro é basicamente um editor visual que é muito fácil de usar e que basicamente o que a gente procura, ou a nossa proposta de valor é como é que a gente consiga, de um jeito muito simples, muito visual, gerenciar os prompts, né? Aquelas instruções que a gente traz dentro da abordagem que a gente usa com todos os elementos que têm a ver com inteligência adicional generativa, tá? Então, para isso, a gente tem três opções fundamentais aqui. O Maestro, basicamente, ele deixa você, ou ele fornece a você a capacidade de fazer fluxos simples para fazer tarefas simples e operacionalizar essas tarefas, ou mesmo criar fluxos muito complexos para tarefas mais complexas, tá? Eu consigo, por exemplo, explorar os diferentes templates ou planilhas, né? Aqui, por exemplo, se eu preciso criar algum RAG customizado, por exemplo, se eu quero criar um e-mail,
de prospecto, um prospecting email, né? Um e-mail para potenciais clientes da área de marketing, por exemplo. Então, quando eu piscar sobre alguns desses elementos, você vai ver que a gente já tem diferentes nós aqui e você não precisa criar esses nós desde zero. Volto para a área principal. Mas também você consiga gerar quando botando um prompt muito simples, você vai conseguir que o Neuralink gere para você não, um fluxo para um determinado processo. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Quando eu piscar aqui, gerar, eu não preciso ter um conhecimento da ferramenta. Automaticamente o Neuralink foi capaz de gerar diferentes nós, né? Diferentes caixinhas, que é dentro da linguagem mais técnica ou dentro do Neuro, a gente chama de nós, né? E aí você é só, quando piscar sobre cada um desses elementos aqui, é só trocar esse input, né? Esse prompt para você adicionar, customizar o resultado do que você deseja, tá? Então, desse jeito, você consegue operacionalizar essa ferramenta sem ter que ter um conhecimento muito além do básico, tá? Então, no caso, eu vou fazer o meu próprio template, né? Eh, Vou criar. Eu também consigo reutilizar alguns dos templates, os marcos padrões de referência que eu tenho que, por exemplo, o meu time tem criado, ou que alguém, a minha empresa, por exemplo, com antecedência tem criado, eu consigo reutilizar. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Maestro. Saibam que temos dois jeitos gerais de enxergar essa nossa ferramenta. Do lado, por exemplo, quando eu pisco sobre algum desses elementos da ação, ele vai criar, ele vai gerenciar, por exemplo, esses nossos aqui, mas vocês conseguem enxergar de um jeito visual, mas também de um jeito mais técnico, através da nossa linguagem de planilhas de Neuralseek, né? No caso, para simplicidade de uso, eu prefiro usar esse jeito, e aí fica mais simples para vocês entenderem, enxergarem e também para utilizarem, né? É, elementos básicos importantes, como é que obtenho a minha data, os meus dados, como é que eu pego os meus dados? Eu posso pegar um texto, eu posso pegar, por exemplo, de uma API, eu posso fazer uma scraping de alguma página web, por exemplo, eu posso carregar algum tipo de documentação da minha computador, do meu computador, entre outros, né? Eu consigo fazer também alguns dos elementos, trazer alguns dos elementos das ferramentas de RAG, tá? Então, é muito simples. Vou mostrar para vocês um fluxo simples para vocês se enxergarem um pouquinho melhor. A primeira coisa que eu vou pegar aqui é um website data. Eu consigo, claramente, quando eu pisco sobre esse nó, eu vou botar o website que eu quero trazer, no caso, o Neuralseek. Mas vocês conseguem fazer um scraping de qualquer website que seja relevante para o seu processo, tá? Legal. Já botei aí o Neuralink. Agora eu vou fazer esse aqui, Send LLM, para gerar os meus dados. E lembrem que reparem que automaticamente ele bota um nó embaixo do outro nó. Então aqui o fluxo vem da cima para baixo. Mas se eu trocar e mover do lado, primeiro ele vai completar essa linha antes de mover embaixo, tá? Ok. Então, aqui, o que eu quero fazer? Qual é o prompt que eu vou dar para o meu LLM, né? Eu quero que ele crie uma listagem dos diferentes tópicos da documentação. Legal, muito simples. E agora, eu vou selecionar um outro nó. E aqui, esse outro nó, eu vou basicamente deixar uma caixa para o editor visual. E nesse editor visual, eu vou querer criar um, eh, um post do LinkedIn, tá?
Então, reparado assim, no resumo do que a gente está vendo até agora, o que a gente está vendo, enxergando? Temos aqui a nossa web, né? Que eu vou fazer um scraping da Neuralseek. Eu vou vir para cá, eu quero. Quando você vai para o Neuralseek, você enxerga lá, você procura as informações do Neuralseek e você vai criar uma listagem organizada dos tópicos, dos temas principais da Neuralseek. E com essa informação, você vai criar um post. Você vai criar um post de LinkedIn para eu só pegar no meu perfil, tá? Legal. Quando eu pisco aqui, evaluate, o evaluar, eu vou avaliar basicamente os diferentes. Ele vai primeiro fazer um scraping, ele depois vai mandar para criar a nossa lista e depois vai criar o perfil ou a post eh, que eu vou criar, que eu vou postar no meu LinkedIn, tá? Eu consigo, por exemplo, visualizar aqui o conteúdo do forma raw. Eu consigo descarregar se eu quiser, por exemplo, compartilhar isso com eh, outras pessoas da empresa. Eu consigo descarregar formato Word, PDF ou CSV, por exemplo. Se eu vou para aqui, eu consigo avaliar cada uma das etapas do processo. Aqui eu estou avaliando, por exemplo, qual foi o resultado dessa documentação, desse scraping que ele fez na web da Neuralseek? Depois aí, quais foram esses bullet points ou esses pontos de referência que ele pegou da web da Neuralseek? E do último, qual foi o resultado final? Como é que ele gerou e condensou, gerou essa informação que ele foi capaz de obter da página web e depois de fazer a aplicação ah, dos pontos através do prompt que eu fiz, tá? Perfeito. Um outro elemento para vocês saberem que se eu piscar aqui embaixo, eu consigo descarregar e também eh, eu consigo salvar esse template, para reutilizar dentro, para ele ficar salvado dentro da lista dos marcos de referência que eu consigo reutilizar depois, sem ter que criar desde zero. Isso é muito útil quando temos, por exemplo, fluxos ou processos muito mais complicados, e aí a gente não precisa, criar desde zero, tá? É isso. Esse é o conteúdo da versão do módulo 3.1 e 3.2 do módulo Mainstream. Eu vou fazer uma pausa aqui, para ver se temos alguma pergunta ou algum comentário da audiência. Nenhuma pergunta, Gerardo. Obrigado, Letícia. Então, com isso, a gente encerra o nosso laboratório de aprendizado da Neuro. Obrigado pela participação e até a próxima.